Olá, amigos, amigas. Quero falar-lhes hoje sobre uma frase muito comum, principalmente no jornalismo e também no que tange às guerras. Barco de bandeira falsa. Barco de bandeira falsa. Não sei se você ouviu já esta expressão e se conhece, entende o que significa isto. Tem gente, principalmente em época de guerra, que para transportar gente ou droga ou armamento, eles colocam no barco uma bandeira que não corresponde ao país de origem. E assim eles viajam fazendo as pessoas, os governos, imaginar equivocadamente a origem e o destino desse barco. E assim, na base da mentira, fazem guerras. A vida do cristão é uma vida maravilhosa. É uma vida que a gente é ou não é. Se a gente não é, não adianta se mascarar. Se a gente é, não adianta se defender. Porque aqueles que não são e aqueles que não entendem as coisas espirituais, ou que são religiosos apenas, eles não vão crer que você realmente é de Cristo. Mas quando a gente é realmente do Senhor Jesus, salvo por crer nele, está levando uma vida realmente de comunhão com Deus, olha, pode haver muita gente opinando mal de você, que o que importa é que você seja íntegro. O que importa é que cada um de nós seja íntegro, honesto. Que aquilo que mostramos que é o que de verdade seja, e não outra coisa. No meio temos uma questão problemática, a cultura. A cultura, ela pode enganar as pessoas, porque por causa da cultura nós podemos não estar conseguindo emitir a mensagem que nossa personalidade já está emitindo. Ou seja, como pessoas, estamos emitindo uma mensagem verídica, real, porque somos cristãos de verdade, como pessoa. Mas a cultura da gente pode nublar essa mensagem que a gente está transmitindo. Pode nublar e fazer com que as pessoas confundam. Quanto mais quando a pessoa está mascarada. Isso muita gente simples conhece e descobre. Quanto mais aquelas pessoas que são versadas em conhecer pessoas, em examinar a pessoa humana, conhecem um pouco de psicologia, conhecem bastante da Bíblia, têm comunhão com Deus, pronto, essa pessoa vai conhecer rapidamente o barco com bandeira falsa. Agora, o cristão não deveria jamais vestir nada para falsificar. Porque se ele é cristão de verdade, ele deve ter o orgulho de ser o que ele é. E ele deve ter uma emoção muito grande em poder exibir o que ele é. Porque ele é cristão, ele é discípulo de Cristo.
ele é uma emulação da pessoa bendita do Salvador, que é, sendo divino, se fez humano. Então, nessa traslação de caráter e de personalidade, vemos uma outra pessoa, uma pessoa que não se vê no mundo, que é humana, porém sem pecado. E quando as pessoas estão vivendo esse nível de vida espiritual, não precisam se mascarar. E se mascaram, elas estão negando o que são e aquele que é a realidade morando dentro de si, dentro dele. Então é muito delicado que o cristão seja uma coisa e mostre outra. Nesse caso, não há como duvidar que provavelmente ele não é cristão. Ele não tem uma experiência genuína com Deus. Ele não nasceu de novo. Ele não teve um batismo do Espírito Santo. Ele não teve o batismo da palavra. Ele é uma pessoa sem vida, mesmo que diga que é cristão. Estes dias me chamou muito a atenção e compartilhei um vídeo. E a pessoa que recebeu ficou tão brava comigo. E eu fiquei triste porque eu não estava perseguindo a um tal de evangélico que não é evangélico. Não estava perseguindo. Eu estava maravilhado. Estava maravilhado que um ímpio, um homem que não é de Deus, enfrentou a esse deputado, que se diz evangélico e não é, e disse para ele uma frase muito forte, e disse: convença com o amor, não com o grito. Eu guardei essa frase para mim. E eu compartilhei porque fiquei impactado de ver que um ímpio teve esse discernimento em um que, porque se chama evangélico, ninguém deveria duvidar dele. Mas é vergonhoso, mas a pessoa não somente tem vergonha, senão que adquirem conceitos a respeito dessa pessoa de falsos, de hipócrita. Por quê? Porque eles dizem ser uma coisa e são outra. Agora bem, o Evangelho não muda a cultura nem tradição. Não muda a cultura nem tradição. O Evangelho transforma. O Evangelho não reforma, ele transforma. Não há nenhum tipo de reforma na nossa vida válida para o Evangelho e que possamos atribuir ao Evangelho. Não. Qualquer reforma religiosa em nós é de a alma caída se lavando a si própria, se limpando a si mesma. Porque o Evangelho não se ocupa de cuidar da tradição, nem da cultura de ninguém. Se você tem problemas na vida, e quando você examina problemas, digo no sentido de conflito com pessoas, e você se examina, voltando para casa, voltando do encontro, voltando da situação ou do espaço em que se encontrou num conflito com pessoas, e voltando para casa, de repente você começa a pensar: da onde eu tirei este caráter? Da onde eu trago este perfil de ser? Será da minha mãe? Será do meu pai?
O só fato de se perguntar isso, você já está fora do Evangelho e está querendo reeditar o caráter do seu pai ou de sua mãe. E isso não é Evangelho. Ah, mas meu pai era bem crente, era muito fiel. Tudo que ele dizia se cumpria. E você quer reproduzir o seu pai? Então você é anti-evangelho. Porque o evangelho vem para lhe mudar. Para que você não seja como seu pai ou como sua mãe. Para que você seja como o evangelho, pessoa que é Jesus. O evangelho não muda cultura nem tradição. Guarde esta frase. Como texto áureo, leiamos João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Eu tenho aqui transcrito num papel todo esse trecho da Bíblia. E esta palavra que eu tenho hoje para compartilhar vem de uma meditação noturna que antes de eu poder dormir não encontrava o sono, então abro de novo a minha Bíblia e eu disse: Senhor, me dá uma palavra que me motive. E daí ele me deu João 4, 46 ao 54. Eu fiquei orando em cima desta palavra e ri sozinho mais de uma vez pela alegria de dialogar com o autor da Bíblia. Versículo por versículo eu lia e ele me dizia a interpretação, o significado para mim e para você também, e para pessoas que estejam vivendo no contexto do barco de bandeira falsa. O texto diz assim, eu vou ir esmiuçando, ou seja, interpretando, aplicando versículo por versículo. No 46, então Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia um certo oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Vamos ver em detalhe esse versículo. Então Jesus voltou. Por que ele voltou? Você não vai achar no Novo Testamento outra cita que diga que Jesus volta. Que Jesus vai para trás. Que Jesus olha o passado e volta para o passado. Mas nesta ocasião ele voltou para Caná da Galileia. Ele não foi por segunda vez a Caná. Ele voltou a Caná, que é diferente. Ele não foi com duas agendas. Ele voltou para seguir cumprindo com a única agenda que ele tinha. Caná da Galileia. O significado etimológico de Caná é cana, no espanhol e no português. Aquela cana vazia, fraquinha, principalmente de açúcar, e que você pega assim e ela se dobra e se quebra. A comparação está implícita no texto original. Caná ou Cana da Galileia. E Galileia significa miséria, pobreza. Essa localidade, ela estava cheia de pessoas miseráveis que não queriam mudar de vida.
pecadores sexuais de todo tipo. A população inteira estava envolvida na sujeira moral. Por isso nem trabalhava, porque quem faz prostituição diz que esse é um trabalho. Então, eles estavam muito ocupados sem isso. Eu vivi numa cidade do Paraná, morei numa cidade deste estado aqui, quando uma noite eu escuto na minha janela onde eu dormia 3 batidas fortes. E a janela era de latão, a persiana, não? Era de latão. E eu fiquei preocupado e vi que era realmente uma chamada de alguém. Não vi nada, fiquei em silêncio, orei em silêncio, custei dormir, mas dormi. Ao outro dia levantei e fui direto. Depois da janela tinha um muro e depois do muro era um terreno baldio. Eu fui até o terreno baldio e me topo com uma escadaria feita de tijolos de emergência. Vários tijolos colocados ali para fazer uma escadaria. Foi o que fizeram para subir até a parte de cima do muro e com uma madeira, alguma coisa assim, bater 3 vezes na minha janela. Ou seja, estava claro que foi uma pessoa maldosa que estava me chamando. Eu fiquei tão preocupado que aos poucos dias estava me mudando daí. Liguei para Curitiba e disse para uns amigos, olha, eu quero sair daqui, você me ajuda? E daí ele me hospedou em Curitiba, alguns meses ali. Eu vim para a capital. E eu fiquei observando e vi que toda essa mulherada da prostituição e esses meninos também da prostituição passavam todos os dias me espiando. Eu morava só e eu tive que sair da cidade o antes possível, porque eles estavam me rodeando. E você sabe que nessa temática a coisa não acontece somente na boa. Acontece por violação, acontece por maus tratos e acontece até a morte. Então havia que se cuidar e eu estive me cuidando e desapareci dali. Esta cidadezinha chamada Caná da Galileia, todas as informações que eu consegui sobre ela me retratou aquela experiência que eu tive naquela época, no ano 18. Não dava para morar gente honesta nesse lugar. Jesus não estaria voltando a uma cidade tão perversa se não fosse que ele tinha que fazer o trabalho do Evangelho, onde havia transformado a água em vinho. Foi o seu primeiro milagre. De todos os seus 3 anos e meio de ministério na terra, foi o seu primeiro milagre. O que está nos dizendo o Senhor Jesus com isso? Que ele vai continuar fazendo milagre? Que a especialidade dele é ser milagreiro? Não. O que Jesus está nos dizendo, a narrativa sobre Jesus, neste caso, porque ele não foi por segunda vez a Caná de Galileia, senão que voltou para lá. O que essa narrativa está nos dizendo
é que ele começou uma tarefa e que ele não estava conformado com a quantidade de gente que creu nele pelo milagre que ele fez. E ele queria voltar lá para fazer um outro milagre, o segundo milagre do seu ministério, para quebrar a incredulidade desse povo rebelde, fundado no pecado sexual. Ele queria resgatar esse povo. Ele queria que esse povo pudesse compreender a salvação e se arrependesse para sair dessa malária de pecados sexuais. Então, ele foi por segunda vez ali com essa intenção. Havia um certo oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum era a região. E havia ali um oficial do rei. Nada impede que nós entendamos que ele foi pensando encontrar a esse oficial do rei para pregar-lhe o evangelho. É muito provável que ele tinha em conta esse senhor para pregar-lhe talvez por segunda vez o evangelho. Talvez não, talvez o texto simplesmente narra de que havia ali um certo oficial do rei e que tenhamos que focar nossa atenção não nele, senão em que ele tinha um filho que estava doente e que precisava cura. Vamos para o versículo 47. Quando ouviu esse oficial do rei, quando ouviu que Jesus tinha vindo da Galileia para da Judeia para a Galileia, aproximou-se dele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava à morte. A tradição na época era machista. A mulher tinha que ficar em casa e era como uma escrava. E qualquer diligência que fazer, qualquer instância de atividade na rua, era o homem que tinha que enfrentar. E não foi diferente neste caso. Não foi a mãe que saiu correndo a buscar a Jesus porque seu filho está morrendo. Foi o pai. Ele saiu para encontrar a Jesus quando soube que estava na cidade. E ficou entusiasmado, contente, feliz, muito interessado em encontrar a Jesus, para notificar-lhe da situação de vida, quase morte, de seu filho. Judeia era a região onde nasceu Jesus. E ele saiu dali. Podemos supor também que ele estava visitando os parentes, estava na casa da sua mãe, estava passando uns dias muito bem ali. Mas ele volta. Porque mais importante para ele é o evangelho do que a sua própria comodidade. Ele volta lá e o oficial do rei, quando ouviu que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, aproximou-se dele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava à morte. Porque ele veio em último momento, quando o filho já estava quase morrendo. É próprio da mentalidade do homem. Deixar tudo para a última hora. Isso é próprio do homem. Se fosse a mãe que tivesse saído a buscar Jesus, tivesse ido antes e Jesus não estava na cidade. Mas ela tivesse saído a procurar a Jesus um pouco antes que o marido. Mas como foi o homem que saiu, ele deixou para a última hora sair a encontrar a Jesus.
E ele rogou a Jesus que curasse a seu filho. Isso nos faz entender que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder. E ele estava desafiando Jesus. Ele estava pensando, talvez, ele transformou a água em vinho. Ele vai poder praticamente ressuscitar meu filho. E se ele colocar alguma condição, eu vou oferecer dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou oficial na casa do reino de Cafarnaum, que era toda a região. Ele era um oficial, um alto comando na região. Então ele não pediu a Jesus que viesse orar para o filho melhorar e perder a febre que tinha. E não, como desafiando, disse: eu quero que o cure. Quanto custa para curar o meu filho? Quanto de dinheiro devo ter para curar o meu filho? Certamente ele estava preparado para pagar qualquer valor. 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum creereis. Jesus viu o interior do homem. Jesus viu que no interior não havia uma fé genuína. Havia interesse. Simplesmente interesse em ter o filho sarado e seguir vivendo sua boa vida mediante que tem dinheiro. Mas Jesus viu que a sua fé não era genuína, que ele estava querendo ver outro milagre como a transformação da água em vinho. E Jesus faria esse milagre ou não faria? Versículo 49. O oficial do rei lhe disse: meu senhor, desça antes que meu filho morra. Aí temos uma expressão lacônica, grave, forte, cheia, carregada de emoção, de tristeza, de dor, de desesperação. Mas o que levou a Jesus a socorrê-lo, porque Jesus não se deixa enganar. Bem que podia se negar em fazer esse milagre. Mas o que levou a Jesus a abençoar esse homem foi que ele disse: meu Senhor. Não estava na realidade da sua existência com o filho e a existência do filho quase morto. Mas Deus entende nossa pressa. Deus entende nossa desesperação. Assim entendeu o clamor desse homem. Deus olhava para ele e dizia: ele não tem fé, mas está desesperado, quer que o filho viva. E, portanto, ele me reconheceu, Senhor, eu vou recompensá-lo. Reconhecer a Jesus como Senhor e muito mais como Senhor de senhores, Deus de deuses, Rei de reis. Pronto, você tem tudo com Deus. É só entender essas três frases e vivê-la. Você tem tudo com Deus a hora que precisar. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. O homem creu em quê? Na palavra que Jesus lhe disse e foi. Ele ouviu e saiu correndo a ver o seu filho vivo. Por quê? Porque ele creu. Brotou a fé genuína de repente.
Quando ele invocou Jesus como Senhor, Jesus se encarregou de enchê-lo de fé. E aí, então ele tinha fé suficiente para receber o milagre. E Jesus diz: vai, seu filho vive. E ele saiu sabendo que seu filho estava vivo. Queria vê-lo, com certeza, mas não por incredulidade. E o detalhe aqui no versículo 50 é que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Ele não creu na teologia agostiniana dos católicos. Ele não creu na teologia calvinista dos presbiterianos. Ele não creu na teologia arminiana dos pentecostais e os batistas. Ele não creu na teologia luterana. Ele creu na palavra que saiu da boca de Deus. Há uma grande diferença. Crer na teologia e ser fanático de uma teologia, de crer na palavra que sai da boca de Deus. Eu posso assegurar, porque são décadas de servir ao Senhor, décadas no ministério pastoral, posso assegurar que todos os conflitos entre irmãos crentes, entre irmãos na fé, todos estão fundados em que não creem na palavra que sai da boca de Deus, senão na palavra que sai dos teólogos, da boca dos teólogos. Eles creem mais no teólogo, fundante de uma determinada teologia, de que em Cristo. E essas pessoas que não te compreendem, quando você fala a verdade da Bíblia, é porque é luterana, calvinista, arminiana, agostiniana, e segue qualquer um desses ismos no sentido de desvio da verdade. Mas quando você segue a palavra que sai da boca de Deus, alguém pega um grito de socorro e você sabe se tem que ir ou não, mas você não faz bagunça com isso. Você não faz contenda com isso. Você não altera o ambiente como que estão querendo se aproveitar de você. Não, você tomou o caminho da humildade. Por quê? Porque você crê na palavra que sai da boca de Deus e não na teologia. Quando eu entendi isto há muitos anos, mediante o irmão Watchman Nee, que me deu uma ponta desta verdade, eu fiquei louco. Eu disse, nunca mais vou crer na teologia, embora eu estudei teologia suficientemente. Mas nunca mais dependeria dela. Jamais voltaria a defender um ponto de vista baseado na teologia. As pessoas que me visitam, ou as pessoas a quem eu visito, ou com quem eu converso numa fila do banco, do posto de saúde, em qualquer lugar, e que são religiosas, eu tenho que me cuidar, mesmo que seja um irmão em Cristo genuíno. Eu tenho que me cuidar, porque ele abriu a boca e engrandece o homem. A Calvino, a Lutero, a Armínio. E eu não faço isso mais. Desde que eu aprendi, eu engrandeço ao autor da Bíblia, que é Deus. E ele não vai me entender, porque eu estou num nível espiritual muito mais avançado que ele, e não por minhas próprias obras,
por meus méritos, não tenho mérito nenhum. Foi Deus, na sua misericórdia e graça, que me levou por esse caminho. E por isso eu sou louco por comunicar estas coisas. Porque não é meu tudo o que eu tenho. É de Deus. E são pérolas impactantes na minha vida. Tremendas pérolas de Deus. Quando ele estava descendo, esse homem, esse grande político da época, quando ele estava descendo, seus servos o encontraram e lhe disseram que seu filho estava vivo. A frase mais forte, ou a palavra mais forte deste versículo é descendo. Ele desceu da sua vestidura de oficial, ele desceu da sua importância na sociedade da região de Cafarnaum, que era um monte de pequenas cidades. Ele desceu do seu próprio eu, ele desceu da sua prepotência por ter dinheiro, ele desceu de tudo que é do homem para encontrar-se com o Senhor. Isso significa que sua vida foi a vida, para ter um milagre, foi a vida de alguém que se prostrou diante do Senhor e reconheceu a Jesus, Senhor da sua vida. Então ele perguntou a que horas ele começou a se sentir melhor. Interessante porque ele pergunta não a que hora ele sarou, se libertou, senão a que hora começou a se sentir melhor. Era tão grande a fé dele que ele nunca tinha tido. Ele estava estreando essa fé. Ele estava louco por viver uma vida nova. Ele conheceu a Jesus como o Senhor de Senhores, além dos milagres. E isso estava comocionando tanto ele, que ele queria saber tão somente que hora começou a perder a febre o menino. Para isso, ele não precisava muito para crer e saber que o milagre tinha sido feito completo. Ele só precisou saber que hora começou. E ele sabia que o que começou da parte de Deus ia ser terminado, completado perfeitamente. Oh, fé que teve esse homem nessa situação. Uma fé muito escassa, mas extraordinária, que nos fala a cada um de nós, que nós também temos que apelar para essa fé. Não só para o milagre. Pronto, aconteceu um milagre e amanhã está doente de novo e eu aceito que esteja doente de novo. Não devo aceitar mais. Ontem foi feito um milagre. Não, o milagre vai durar. Porque foi o Senhor de Senhores que fez esse milagre. E disseram-lhe, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Outra palavra-chave nesta porção da Bíblia. A hora 7ª. 7 quer dizer perfeito. Na hora perfeita, na hora certa, na hora predeterminada por Deus, o milagre aconteceu. Então, quando oramos e pedimos um milagre, temos que descansar e seguir pedindo confiadamente, porque não sabemos se depois da primeira oração vai ser um milagre, ou depois da 5ª ou da 7ª,
ou da 10ª oração, recém vai acontecer um milagre. Vamos continuar orando sem esmorecer, porque temos fé e certeza que quem começou a obra em nós vai acabar de maneira perfeita, porque Ele é perfeito. Eu nunca vou esquecer deste caso em que eu mencionei no vídeo anterior, eu acredito, não lembro bem, que o ano passado o Senhor me levou a orar 6 meses. Eu não parei de orar. 6 meses, a toda hora eu orava a mesma coisa. E aos 6 meses, como o Senhor me disse, no 6º mês, daqui a 6 meses, me disse o Senhor. E quando chegou os 6 meses exato, o Senhor se manifestou e operou. E fez um milagre. Nunca vou esquecer. Também não esqueço quando minha nora de Curitiba, ela me diz: Tito, meu irmão foi diagnosticado com um tumor na cabeça. E ele agora estava nas mãos do médico e agora deu um AVC nele. E tinha o irmão dela, eu acho que me falou 36 anos, algo assim. E eu disse para ela, eu vou para um quarto orar e depois falamos. Eu fui orar e anotei a hora que eu orei e que o Senhor disse, para de orar porque eu já estou fazendo um milagre. O Senhor me falou, estando eu de joelho orando por aquele rapaz que eu não conheço, irmão da minha nora. Mas o Senhor mandou parar. Eu anotei a hora. Vou lá e digo para minha nora, por favor, liga e pergunta como está teu irmão. Se te disserem que está bem, pergunta que hora ele ficou bom. E vai que uma irmãzinha dela no telefone deu a mesma hora que eu tinha anotado, que o Senhor me disse, para de orar porque eu já fiz um milagre. Aconteceu. E aí recém eu contei para minha nora isso. Deus é tão maravilhoso, mas é tão grande, tão lindo, tão ilimitado, que se nós não temos a suficiente fé, temos que pedir, Senhor, aumenta minha fé, mas nunca nos revelar aos atos de fé e da soberania de Deus. Nunca, como no meu caso do ano passado, pessoas protagonistas, todas rejeitaram que Deus tinha falado comigo. E é triste porque elas só vão perder muita bênção, muita riqueza de Cristo, que é rico inescrutavelmente. Por quê? Porque não creram na realidade. Por isso que, se não temos fé suficiente, não blasfememos, não injuriemos, agachemos a cabeça, choremos se tivermos que chorar e dizer, Senhor, eu não queria isso. Mas o Senhor determinou assim. E há um testemunho de fé. Eu não vou contrariar a fé do meu irmão. Estão as evidências aí. Versículo 53 e 54, os dois últimos versículos. 53. Então o pai, ou seja, o oficial do governo, do rei, o pai entendeu que aquela era a hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive. E ele creu com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Ele teve a notícia no caminho. No caminho. E por que ele creu com toda a sua casa se ele não tinha chegado em casa ainda? Aí tem outro segredo muito grande.
Quando ele creu, ele orou na estrada, no caminho, e disse: Senhor, prepara minha esposa, prepara meus filhos, que quando eu chegue lá, todos estejam dispostos a ouvir o Evangelho, porque eu vou pregar o Senhor. Eu vou pregar o Senhor, aquele que curou meu filho. Não é um feiticeiro, não é uma pessoa que faz bruxaria que eu fui consultar. Eu me topei que era o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos de Deus, o dono absoluto do mundo. Eu me topei que era Ele. E eu, quando chega, Senhor, quero pregar este Evangelho. E te peço que toda a minha família esteja pronta para ouvir o Evangelho. E foi assim que ele chegou, falou a verdade, e toda a sua casa se converteu a Cristo. O último versículo. Jesus realizou este segundo sinal quando saía da Judeia para a Galileia. Quando saiu da Judeia para a Galileia. A revelação faz questão de dizer que era naquela oportunidade que aconteceu o milagre. Quando Jesus saía do seu conforto, Jesus saía da sua parentela, Jesus saía dos seus amigos, Jesus deixava os seus discípulos, saía sozinho. Tem horas que nós temos que fazer isso, porque senão não há milagre. Uma baita de lição temos neste versículo. Por isso que o texto faz questão de dizer que este segundo sinal aconteceu, ou realizou ele, quando saiu da Judeia para a Galileia, para um lugar pobre, pecador, miserável, cheio de perturbações de todo tipo. Meus amados, eu estou morando na região de Mercedes, no Paraná. Conheço bastante Marechal e a outra cidade? Santa Rosa. Também o outro lugar ali. Eu conheço 3, 4 cidades aqui, Sarandi. Conheço bastante estas cidades que eu mencionei. Pessoas dessas cidades. E eu tenho que me cuidar muito no que falo nesta região. Porque quase a totalidade da população está doente psicologicamente. É só gente doente com quem a gente se topa e conversa. Impressionante. Eu nunca tinha visto algo igual. Nunca. Já morei em cidades difíceis. Na cidade de Renascença, um advogado quis me levar para a justiça por minha autoridade espiritual. Ele não tolerava. Quando eu coloquei no jornal da cidade um artigo com o título Renascença será incendiada. E aí eu falei sem saber que eu falava dele. Eu falei de um evento, mas não sabia que era ele o dono do evento. E ao outro dia me manda chamar o prefeito da cidade para me parabenizar.
Disse, como você teve coragem? Não era eu, era a autoridade de Cristo em mim. E aqui está um pouco se repetindo isso. Há muito enfrentamento e oposição de diferentes tipos. Não está fácil de conseguir um alma para Cristo. Talvez me aconteça como aconteceu com o oficial do governo de Cafarnaum, que vai embora e depois tenha que vir por segunda vez, porque vai haver gente se arrependendo do tempo que perdeu enquanto eu estava aqui. Talvez a glória é do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que, no caso de Jesus, o que ele fez foi um segundo sinal. Porque os sinais são de vários tipos. Portento, milagre, cura, libertação. Todos esses eventos são sinais. Mas a revelação aqui, no capítulo 4 de João, faz questão de dizer segundo sinal. Quando converteu a água em vinho, era o primeiro sinal. E agora, a revelação diz, agora vem o segundo sinal. E por que esta ênfase no sinal? Porque implicitamente está dizendo, vocês não se escapam. Podem ter hoje o coração duro. E amanhã o Senhor está falando. Eu volto. Já não sou eu que volto. O Senhor volta. Através de outra pessoa. Amém. Eu volto. E não tem coração duro que não se arrependa diante de Cristo. Quando Ele queira fazer um sinal na cidade. Não vai haver coração duro. Pessoas se vangloriam da chácara que tem, do terreno que tem, da mansão que tem, do dinheiro que tem, do posto que tem no posto de saúde, do posto que tem no posto da prefeitura e outros lugares, se vangloriam. E Jesus está dizendo, eu volto. Eu vou salvar a quem eu quero. Afinal, Ele é o dono da salvação. Ele é o Senhor de senhores. Já chegará a hora que Deus vai quebrar o orgulho desta gente. E talvez não esteja longe. Jesus realizou este segundo sinal quando saiu da Judeia para a Galileia. Todo o livro de São João você tem que ver como sinais. Todo. Quando você toma um milagre de Jesus e quer reproduzir, por exemplo, converter a água em vinho, não vai acontecer em nenhuma parte do mundo com ninguém, como de fato nunca aconteceu. E não vai acontecer nenhum dos milagres que estão em São João na sua vida e no seu ministério. Sabe por quê? Porque não são milagres propriamente, são sinais. É só um sinalzinho que eu volto, que Jesus volta. É só um sinal, uma marca que Ele volta. E ore, mercedense, para que Jesus não volte com ira. Ore por sua cidade, crente e evangélico e católico da cidade de Mercedes e da região oeste, para que Deus não volte com ira. Clame a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça,
e não vai orar em vão. Pode ser um só santo nesta região que se propõe a seguir orando por toda a região, que de repente Deus vai arrebentar nesta região e vai destruir todo orgulho. E eu não quero estar dentro dos sapatos dos orgulhosos, porque a morte de todos eles está sendo cruenta e muito triste. Não quero estar nesse sapato. Eu quero vestir as sandálias de Jesus. E te convido, mulher de Deus, homem de Deus, vista, calce a sandália de Jesus, que é o melhor que há para nossa peregrinagem na terra. Enquanto tenhamos que andar a muitos espinhos, a muitas pedras, a muitos inimigos que se escondem até debaixo da sola do nosso sapato para nos fazer mal. E a gente nem sabe que está pisando nele, porque demônios há de todo tamanho, não só tamanho fera. Eu tenho visto demônio na forma de um algodão voando. E tenho ordenado desaparecer, desapareceu, pegou a volta e desapareceu. E Deus pode lhe usar grandemente nesta região. A qualquer um de vocês. E se arrepender de rechaçar e injuriar as coisas que são de Deus e aceitar que Deus tem seus homens, tem suas mulheres que Ele quer usar e vai usar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.